Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Um tema aí que, inclusive, há poucos dias atrás completaram aí alguns anos da detonação da bomba atômica, né, sobre Hiroshima e Nagasaki. E aí, para falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente aqui em Birubá, né, que a gente tem essa temática toda dos túneis nazistas aqui em Birubá, né, se realmente existem esses túneis, se não existem, e se, enfim, né, tudo isso aí acaba mexendo um pouquinho com o imaginário das pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho o que foi a Segunda Guerra Mundial. Falar de uma forma bem prática e bem fácil de se entender, né? Algumas pessoas elas não gostam de ler muito sobre isso, porque o tema é muito complexo, é muito grande, né? Então as pessoas acabam, não tenho muito interesse em ler a respeito da Segunda Guerra Mundial. Então beleza, vamos falar hoje aqui de uma forma bem descontraída sobre a Segunda Guerra Mundial, né, e o que isso representou, qual foi o choque cultural que isso trouxe no mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre essas informações. E olha só, os números da Segunda Guerra Mundial dão uma ideia do tamanho, da dimensão da catástrofe que foi esse problema aí. Foram entre 50 e 80 milhões de mortos, aproximadamente 6 milhões de judeus executados pelo regime nazista, no que ficou conhecido como o Holocausto. A gente teve aí campos de concentração, como o próprio de Blumenau, Auschwitz, na Alemanha, né? Auschwitz, que tinha como tema principal no portão de entrada o trabalho liberta, né? Então, começando aí pela Segunda Guerra Mundial, o que levou à Segunda Guerra Mundial? Antes de nós entrarmos aqui nesse tema, né, de quantos milhões de mortos, por que aconteceu o Holocausto, o que aconteceu? Bom, para entender um pouco da Segunda Guerra Mundial, é preciso entender todo o contexto que levou à Segunda Guerra Mundial. Quando se fala em Segunda Guerra Mundial, o que vem na cabeça de vocês? Adolf Hitler, né? Se falou em Segunda Guerra Mundial, a gente fala em Adolf Hitler, né? Essa era a ideia que as pessoas criaram a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? Então a pessoa ela pega e fala bem assim, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele foi o cara que criou a Segunda Guerra Mundial. Mas na verdade o contexto ele é muito maior do que essa questão de Adolf Hitler, né? As pessoas elas têm, quando se fala em Adolf Hitler, elas têm o que hoje na cabeça? Era um ditador alemão, né? E ele não era alemão, ele era austríaco, né? Então as pessoas falam assim, Adolf Hitler, ele era um ditador alemão, ele era louco, ele usava aquele bigodinho, né? O cara era um psicopata, o cara era um assassino, o cara era isso, o cara era aquilo outro. Bom, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o contexto que levou, né, Adolf Hitler a acabar então transformando, né, a potência alemã numa máquina de matar. Lembrando que para se falar em Segunda Guerra Mundial também, a gente tem que voltar lá no ano de 1919, quando termina então a Primeira Guerra Mundial, né? Então quando se fala em Segunda Guerra Mundial, como que a gente entende a Segunda Guerra Mundial? Para entender a Segunda Guerra Mundial, precisamos voltar antes no tempo e começarmos aí no final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1919, né, quando era assinado então o Tratado de Versalhes, como algumas pessoas gostam de falar, o Ditado de Versalhes, né? Porque o que foi o Tratado de Versalhes? Muito bem, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, certo? Ela perdeu a Primeira Guerra Mundial e aí, né, foi feito então, né, acabaram criando lá então uma comissão para julgar, né, e decidir que a Alemanha deveria pagar os custos de guerra. Então a gente tinha no final, porque terminou uma guerra, né? A gente tem um país derrotado, ou seja, um país que sofreu também, porque todo país defende os seus patrícios, né? Então a Alemanha na Primeira Guerra Mundial defendia o seu lado. Então a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. E aí a França, né, coloca sobre a Alemanha o Tratado de Versalhes, né? O que era o Tratado de Versalhes? Vamos lá. Esse tratado obrigava a Alemanha a pagar por toda a dívida da Primeira Guerra Mundial. Obrigava a Alemanha a assumir total responsabilidade pela Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha, com o Tratado de Versalhes, acaba perdendo 1/8 do seu território, né? Que acabou gerando a criação do famoso corredor polonês,
né, foi ocupada militarmente e obrigada a abrir mão de toda a sua força de defesa. Né? Então já começa mal aí, né? E olha só, a Alemanha nem sequer foi convocada para participar da conferência de país que estabelecia justamente essas regras. Ou seja, a Alemanha perde a guerra, né? E aqui nós não estamos falando de Adolf Hitler, o Führer, né? Aqui a Alemanha tinha judeus lutando pela Alemanha, então a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e aí em 1919, e aí a França impõe sobre a Alemanha o Tratado de Versalhes, que literalmente ferrou a Alemanha, porque a Alemanha já tinha sido derrotada, e aí ainda é obrigado a assumir a dívida de guerra, é obrigado a assumir, né, a culpa pela guerra, e ainda por cima perde ocupação de território, é obrigado a abrir mão das forças armadas, tem uma série de problemas ali. Então já começamos mal aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Para que vocês entendam o problema. Não estou justificando os erros da Alemanha. Não estou justificando os erros da Alemanha. Estou de forma histórica, tudo isso que eu estou falando aqui é história, né? De forma histórica, tentando mostrar o contexto do que levou a Alemanha, né, a uma Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente falar de Segunda Guerra Mundial, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho e falar sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Com o Tratado de Versalhes, a Alemanha, que havia perdido a guerra, ainda por cima acaba, então, completamente falida. Para piorar, em 1930 a Alemanha toma a segunda grande pancada. O que foi o acontecimento de 1930? Né? Em 1930, então, né, acontece a Grande Depressão Americana, também conhecida como a crise de 1929, que foi uma depressão econômica que teve início em 1929 e que persistiu ao longo da década até 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão, para quem não sabe, foi a quebra da Bolsa de Valor americana. Tá, Fernando, mas o que isso aí tem que ver com a Alemanha, que está lá no outro lado do mundo? Né? Tem a ver que, assim como hoje, se a Bolsa americana quebrar, a gente também vai sofrer um impacto. Afinal de contas, a gente tem que ser bem sincero que o mundo é regido pelo dólar, né? Então tem toda uma questão econômica ali. Então, ou seja, em 1919 a Alemanha perde a guerra. É criado o Tratado de Versalhes, obrigando a Alemanha a pagar a dívida da guerra, obrigando a Alemanha a perder território, obrigando a Alemanha a uma série de eventos. Beleza. A Alemanha começa a caminhar, engatinhar devagarzinho. O que acontece? Em 1930 entra então a Grande Depressão, afundando ainda mais a Alemanha numa crise absurda, né? Eu tenho um livro aqui, né, que é muito interessante. Aqui, ó, Hitler, né, desafia a ordem mundial. Esse livro aqui fala muito, inclusive tem fotos aqui, né, que mostram o estado que a Alemanha vivia na época, um estado de fome, o pessoal pedindo comida, tem fotos das crianças se amontoando em frente aos grandes prédios pedindo um copo de leite e pão. Então começa toda a problemática. E aí entra a questão do jovem Hitler, né? Nesse período aparece então o jovem cabo austríaco que lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, seu nome Adolf Hitler. Né? O que acontece? O Adolf Hitler, ele era austríaco e, diga-se de passagem, na Primeira Guerra Mundial o cara foi um gênio militar. Porque, assim, para vocês terem uma ideia, a Alemanha não aceitava estrangeiro nas suas fileiras. E quando aceitava, colocava os estrangeiros na pior situação. Tu era aquele soldado que trabalhava num expurgo mesmo. E o jovem Hitler, austríaco, entra na guerra então e trabalha como enviante de trincheira. Sim, porque a Primeira Guerra Mundial é conhecida como uma guerra de trincheira, né? As pessoas cavavam um buraco literalmente e ficavam ali se atacando. E o cara, né, ele era aquela pessoa que pegava uma mensagem e atravessava por dentro do fronte inimigo para levar a mensagem até o outro lado. Né? Acabou então sendo ferido durante a guerra, se eu não me engano, com gás mostarda, que acabam atirando no rosto dele. Ele perde visão, não escuta mais, perde o olfato, perde o gosto, né? E aí acaba sendo internado. E quando ele desperta no hospital, ele descobre que a Alemanha havia sido derrotada, né? E aí entra a questão também, né, do antissemitismo, que já existia, diga-se de passagem. Para quem diz que a Alemanha criou o antissemitismo, a perseguição aos judeus está enganada, né? Em 1902 já havia muitos relatos de antissemitismo, inclusive na Inglaterra, né? A própria época vitoriana, aquela época vitoriana na Inglaterra que todo mundo fala do Jack o Estripador, né? Dizem que ele era judeu porque ele estava fazendo uma represária a pessoas, enfim, né? Já havia um antissemitismo
muito grande, né, na Europa. Então, né, por que eu falo aqui do Hitler na Primeira Guerra Mundial? Ele é ferido, então ele acaba dando baixa ali, vai para o hospital, aí entra toda a questão do conchavo, ele é colocado nas cervejarias para escutar o que se falava, porque na época havia muita questão do comunismo também, né? E ele é colocado lá. E aí o Hitler começa a fazer discursos, né, na Baviera, né? Inclusive essa cervejaria existe até hoje. Né? Ele começa lá com seus discursos, né, a sua eloquência, e vai ganhando espaço aí. Mas enfim, aqui eu não vou falar todo o contexto de como Hitler chegou no poder, como ele virou político, como ele deixou de ser militar e virou político. Não é essa a intenção. O que eu quero falar, né, por que Hitler assumiu esses degraus tão rápido? E aí é muito estranho, porque ele entra na Primeira Guerra Mundial, então, né, como sendo um cabo enviante de trincheira, e ele logo, né, ele é condecorado com a Cruz de Ferro, né, que era uma condecoração, diga-se de passagem primeiro, só dado, né, a militares alemães, não era dado a militares estrangeiros, e era dado só a partir da patente de sargento, e ele era cabo. Então ele é agraciado com a Cruz de Ferro, cruz essa que ele utiliza no seu uniforme até os últimos dias da sua vida. Né? Então começa toda a história ali, só para dar uma pincelada para vocês entenderem, né, um pouquinho da história. Volto a dizer, não estou pregando nazismo, não estou defendendo os erros da Alemanha, estou falando de fatos históricos, né? E aí depois todo mundo tira as suas dúvidas. Isso aqui é história, está escrito nos livros, né? Basta pesquisar. Muito bem, né? Então, em 1930 entra a tal Grande Depressão que afunda ainda mais a Alemanha. E nesse período, então, surge o jovem Adolf, né? Que começa, então, a pregar nas cervejarias, né, algumas ideias que o povo da Alemanha naquela... E aí é preciso entender o contexto alemão daquela época. Porque as pessoas, quando elas falam em nazismo, né, e o nazismo ele é muito amplo, né, já começam a falar que todo alemão é nazista, que todo alemão da época era nazista, mas na verdade a Alemanha vivia um período então completamente falido, em decadência, né? Para vocês terem uma ideia, a inflação alemã era absurda naquela época, né? Era preciso literalmente carrinhos de dinheiro para comprar um pedaço de pão, né? Então começa ali toda essa questão ali. E aí surge então o jovem Adolf, né, que chega, né, e começa a falar, olha, primeiramente a culpa é dos imigrantes. A Alemanha já está falida, e os imigrantes estão vindo aqui comer a nossa comida, utilizar a nossa mão de obra, trabalhar e tomar espaço do povo alemão. Né? Então o Hitler começa a trazer a público essa prática, o quê? Primeiro a Alemanha, né? O alemão tem que ter trabalho, os imigrantes que se explodam, né? Ele começa com esses discursos. A Alemanha tem que estar em primeiro lugar. O povo alemão é um povo superior. A gente precisa dar alimento e comida e trabalho para o povo alemão. Depois a gente pensa no imigrante. Aí entra também a questão dos judeus, né? Que havia uma rincha. Primeiro, havia o antissemitismo. Isso não era algo do Hitler, né? Já era uma cultura. Né? A Europa vivia uma cultura antissemita, né? Então não é uma questão alemã isso, né? Já era algo enraizado no pensamento do povo daquela época. E aí entra a questão dos guetos, né? Os guetos da Varsóvia, toda aquela questão, a noite dos cristais quebrados, né? Que quando eles pegam todos os judeus e tacam para dentro dos guetos lá. Só que aí existe um adendo e um parêntese, né? Que algumas pessoas negam o Holocausto até hoje. Eu acredito que o Holocausto existiu, mas não da forma que é tratado. Por quê? A história da Segunda Guerra Mundial ela é contada pelo lado vencedor. Um exemplo disso, muito claro disso, é o julgamento de Nuremberg, né? Que os vencedores julgaram os culpados. Já começa ali. Ah, Fernando, mas os vencedores nem deveriam julgar, já deveriam condenar, afinal de contas eles ganharam a guerra. Mas então não faça um julgamento. Tu vai fazer um julgamento de Nuremberg, onde eu que ganhei julgo o culpado? Para mim não faz muito sentido, mas tudo bem, não é esse o ponto aqui. Beleza, então aparece então esse jovem Adolf, né? O Adolf Hitler, né? Que depois virou o chanceler e o Führer da Alemanha, e ele chega já falando isso, olha, primeiro a Alemanha, não quero saber. E aí cabe-se falar que de 1934, se eu não estou enganado, até 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial com a derrota da Alemanha, a Alemanha em poucos anos se tornou a maior potência econômica e bélica da Europa, se não do mundo, né? Então a gente tem que separar uma coisa da outra. O povo alemão apoiava totalmente as atitudes do seu Führer, afinal de contas, a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, estava sofrendo, morreu um monte de gente, se não morria gente de peste, morria gente de fome,
E chega um cara que fala, não, primeiro a Alemanha, e vamos levantar esse país. E aí, né, aquele sentimento de patriotismo nasce dentro do berço alemão. E aí começa toda a questão, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que levou realmente à Segunda Guerra Mundial. Então, falamos aqui sobre a Grande Depressão e como apareceu o jovem Adolf Hitler e toda essa história aí, né? O cara chega defendendo o povo dele, embora ele fosse austríaco, né? Temos que falar isso. E naquela época, eu li todo o livro Mein Kampf, que foi o livro que o próprio ditador Adolf Hitler escreveu. E se tu lê o livro Mein Kampf, esse livro tem para vender hoje já, afinal de contas passaram-se a lei dos 70 anos após a guerra, esse material já pode ser encontrado à venda, e ele expressa nas primeiras páginas o sentimento do povo austríaco que desejava ser alemão, né? Porque havia de guerras passadas, a Áustria e a Polônia haviam sido separadas da Alemanha, mas no passado esses dois países faziam parte de um povo só. Lembrando que no período, inclusive, por que os alemães vieram para o Brasil através da imigração? Porque a Alemanha ela era completamente desconexa, cheia de educados, de cidades que não aceitavam fazer parte do próprio país. Então o clima era bem tenso lá, né? Então havia essa questão aí. Muito bem, nesse período então surge o jovem Adolf Hitler, certo? Com toda essa temática, né, pregando então a expulsão dos imigrantes, a expulsão dos judeus, dos turcos e toda essa questão ali, o próprio Hitler estava contribuindo, né, então aí para a ascensão do povo alemão. Isso naquela época, lembrando que a gente está falando aqui do sentimento daquela época. Né, vamos separando essa parte aqui, né? O Hitler aparece com esse discurso então, querendo unir os povos germânicos, né? No que ele falaria que seria o Terceiro Reich. Ele criaria o Terceiro Reich, então, unindo os povos alemães, né? Os povos germânicos, desculpa, né? Que seria essa parte ali, certo? No que seria o Terceiro Reich, com toda essa temática, pregando a expulsão dos imigrantes, que segundo o próprio Hitler eles estavam contribuindo para a falência alemã. Ele escreve o livro Mein Kampf durante a sua prisão, lembrando que Hitler sim tentou dar um golpe militar e acabou sendo preso, inclusive ferido. Mas aí, na cadeia, ele escreve o livro Mein Kampf, ou seja, traduzindo para o português, Minha Luta. E aí, né, com esse livro ali, inclusive, se eu não me engano, né, tem a história de que quando ele foi ser julgado, né, ele pede para ele mesmo se defender, e ele era tão eloquente que ele acaba convencendo os juízes e todo mundo que estava ali a absolver ele. E ele acaba, então, sendo absolvido, né. Nesse livro, o livro Mein Kampf, né, ele apresenta então todas as suas ideias, né, seja ideias antissemitas, ideias, né, de dominação mundial, digamos assim. Isso era conhecido como revanchismo alemão, certo? Segundo ponto a ser lembrado era a ressaca europeia, que aconteceu durante os anos 30 na Alemanha. O que era a ressaca europeia? A guerra havia terminado há menos de 20 anos. Né, a guerra termina em 19, né, em 1930 ali havia essa, como é que eu posso dizer, esse sentimento de ressaca europeia. O que era a ressaca europeia? O povo não queria outra guerra, né? Fazia menos de 20 anos que havia acabado a Primeira Guerra Mundial, que teve início com o assassinato do Franz Duke Ferdinand, né? E aí o pessoal não queria mais lutar, o pessoal já estava de saco cheio daquilo ali, então ninguém queria entrar na guerra. E aí começa a ficar perigoso o negócio. Porque o que acontece? Hitler vai lá e ataca a Áustria e anexa a Áustria à Alemanha. Mas por haver essa questão da ressaca europeia, né, o povo começa a fazer vista grossa. Afinal de contas, não quer entrar em treta com a Alemanha, né? Então, segundo ponto a ser lembrado, a ressaca europeia, pois a Primeira Guerra Mundial tinha terminado em menos de 20 anos. Ninguém na Europa queria ir para a guerra de novo. Por isso, houve uma política de apaziguamento. Como as principais potências temiam uma nova guerra, eles pegaram leve, então, com o povo alemão. Não, deixa os alemães lá, nas tretas deles lá, que a gente não quer se meter. Né? Fizeram vista grossa, porque a maioria também das potências da época não gostava muito do titio Stalin, né? Que vivia lá na União Soviética o tempo todo enchendo o saco de todo mundo. Então o povo já não gostava do comunismo, né? E eles pensaram que deixa a Alemanha ali, nem vão se meter, porque é melhor ter a Alemanha lá armada, pelo menos vai conter o Stalin lá, que é mais louco ainda que eles. Então deixa os alemães armados lá. Aí, em 1935, Hitler começa a rasgar o Tratado de Versalhes, né? E a Alemanha começa a se rearmar em 1934. Em 1935, o fascista Benedito Mussolini invade a Etiópia e saiu aí, né, da Liga das Nações Unidas. Então ali nós já tínhamos o Mussolini também
enchendo o saco do povo europeu, né? Invadiu a Etiópia e saiu da Liga das Nações Unidas. Beleza, né? Tudo bem, o povo, não, vamos fazer vista grossa porque a Europa já tá um saco já, deixa o Mussolini bloquear lá também, não tem problema nenhum, né? Beleza. Em 1938 a Alemanha invade a Áustria e a Tchecoslováquia, né? Em 1938, e aí é assinado então o Tratado de Munique, que na prática significava que a Europa iria aceitar essas duas anexações do Adolf Hitler, mas que ele parasse por ali. Então, quando ele ataca a Áustria e a Tchecoslováquia, né, ele anexa na Alemanha e aí cria um Tratado de Munique, ou seja, as potências mundiais falaram, tá, beleza, Hitler, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai deixar isso quieto, não vamos falar nada. Tu assina esse tratado aqui de Munique, só que assim, deixa pra lá agora, para de encher o saco, né? Fica aí com esses dois países, tu queria unir esses povos germânicos, ok, já tá unido, deixa quieto agora. Não fica atacando mais ninguém. Na prática foi bem isso que aconteceu. Aí o que acontece? Né? A Europa aceitou a condição, né, de que Hitler iria parar por ali, mas não foi o que aconteceu. Em 1939, Hitler vai lá e invade a Polônia. Né? Esse foi o resultado da política de apaziguamento dos países europeus que fizeram vista grossa ao titio Adolf. Né? Então, com a invasão da Polônia, iniciava ali a Segunda Guerra Mundial. Né? As alianças se formaram de ambos os lados. De um lado nós tínhamos a Grã-Bretanha e a França, depois entrou ali, né, a União Soviética e os Estados Unidos, que foram meio que obrigados a entrar nos aliados, porque aí, né, aconteceu lá o ataque, né, dos japoneses aos americanos, e, enfim, começou toda essa questão ali. Né? Mas então, em 1939, então, né, aí começa a se formar os aliados com o início da Segunda Guerra Mundial. Grã-Bretanha, França, depois entra Estados Unidos, União Soviética, né, se une aos aliados. Dessa forma, quase que sem vontade dos americanos, né? O Roosevelt acaba entrando na guerra então. Mas acabaram criando aí essa vontade de lutar após a Alemanha começar a tocar o terror em todo mundo ali. O eixo, né? O eixo, então, até para quem está assistindo, a Alemanha, né? A Alemanha, os aliados que eram formados então por União Soviética, Grã-Bretanha, Estados Unidos, enfim, eram os aliados. Do outro lado nós tínhamos então o eixo formado então pela Itália fascista, a Alemanha nazista e pelos japoneses, né? Os Pokémons estavam na guerra também. Beleza, né? Então se formou ali o eixo, né, composto então pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Em 1939, então, Hitler cria uma das coisas que até hoje todos os exércitos, admitindo ou não, adotaram, que é a Blitzkrieg, que era basicamente, né, a Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago. Os caras chegavam do nada e atacavam e destruíam tudo, né? E outro detalhe que a força alemã nazista inovou muito naquela época, e aqui eu não estou defendendo os nazistas, mas a gente tem que falar porque a partir disso ali, os exércitos do mundo inteiro adotaram essa temática. A Alemanha foi o primeiro país durante uma guerra a utilizar a força terrestre em paralelo com a força aérea, com a Luftwaffe, ou seja, a Blitzkrieg, que estava em terra, né, com a sua força terrestre, entrava em contato via rádio com a força aérea alemã, que se chamava Luftwaffe, né, que era comandada pelo Göring, Hermann Göring, né, e o Hermann Göring, com a Luftwaffe, dava o suporte aéreo, ou seja, não tínhamos somente artilharia e infantaria lutando, tínhamos agora a força aérea lutando junto com a força terrestre. E através da Blitzkrieg, então, todos esses países acabaram sendo dominados. Isso aí é uma estratégia militar que foi adotada por vários outros países também. Em 1940 a Alemanha invade, e aí começa um tendel, né? Em 1940 então a Alemanha invade a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França, né? Derrotaram todos, inclusive a própria Noruega. E cabe se falar também que fala assim, mas a Noruega foi tomada em poucas horas. Sim, mas os noruegueses não tinham muito sentimento contra os alemães. Afinal de contas, os alemães também cultuavam algumas figuras como alguns deuses pagãos da Noruega, dos países nórdicos, né? Dos países do norte. Então existe toda aquela questão, o castelo do Himmler com o Sol Negro, tem toda essa questão aí. Então, mas não é o assunto do momento. Então beleza, né? Em 1940 a Alemanha invade Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Hitler tomou isso que eu acho meio engraçado. Hitler agiu como a maior cara de pau do mundo, né? Assinou o Tratado de Munique um ano antes e falou, não, tá, beleza, né? Agora eu vou parar por aqui. E aí um ano depois ele simplesmente desce o pau em todo mundo ali e ataca todo mundo. Beleza, né? Acaba então ali tomando tudo, né?
Só que acho que isso é engraçado falar aqui, né? Porque em 1940, quando ele invade esses países e toma esses países ali, ele não faz isso com a região sul, né? Na região sul, ele deixa um fantoche dele, que é o Heinrich Philipp Bethan, né, que era um colaboracionista dele, ou seja, era um fantoche. Hitler falou, e aí é muito inteligente por parte dele. Eles, na hora só, beleza, eu vou deixar um cara meu aqui para mandar no negócio. E aí deixa então o jovem Heinrich, ou é o Henrik, né, Philipp Bethan, né, acaba ficando aí controlando toda essa questão aí. Praticamente só a Grã-Bretanha do Winston Churchill, né, resistia ao ataque nazista. Nessa época houve então uma grande batalha, que para mim é uma das batalhas mais legais que aconteceram entre a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe e a Royal Air Force da Grã-Bretanha, né? Inclusive, se eu não estou enganado, a própria Força Aérea da Grã-Bretanha dizima a Luftwaffe naquela época, né? Por que eu falo a Luftwaffe? Porque a Luftwaffe tinha a maior força aérea do mundo naquela época. E aí o pessoal da Grã-Bretanha lá meio que desce o pau na Alemanha lá e escurraçam com todo mundo lá, né? E a Alemanha, ela bombardeou muito a região ali de Nova York, olha só. Fugiu o nome agora. Bom, daqui a pouco eu me lembro, mas enfim, os alemães bombardeiam lá a capital dos caras o tempo todo, sem parar, assim, dia e noite. E aí a Air Force acaba derrotando então, né, a Força Aérea Alemã. Em 1941 então começa o período de mundialização da Segunda Guerra Mundial, que é quando outros países falam, pá, eu estou de saco cheio do tio Hitler ali, que tá enchendo o saco de todo mundo ali. E aí começam outros países a tomar partido, inclusive o Brasil, né? Já vamos falar sobre isso aí. Então em 1941 começa o período da mundialização da guerra, pois em 1939, e aí tem que falar, cara, que Hitler fez uma cagada assim que olha, o máximo que eu fui foi soldado no exército brasileiro, mas eu como soldado eu não faria o que Hitler fez nessa parte, porque olha só, uma coisa muito interessante para se falar sobre a Segunda Guerra Mundial é que Hitler, ele tinha excelentes generais, ele tinha militares impecáveis que trabalhavam para ele, né? Ele tinha ali generais assim que lutavam desde a Primeira Guerra Mundial, que já estavam desde a Primeira Guerra Mundial ali, ó, com a carcaça endurecida já na batalha. Só que o que acontece? Hitler começa a parar de dar ouvido aos generais dele e começa a tomar decisões próprias, né, que acabaram então mudando o rumo da Segunda Guerra Mundial e literalmente derrubando a Alemanha nazista, né? Aqui ó, o meu amigo Miguel Tima me manda aqui, antes de atacar a Polônia, Hitler fez o tratado com a União Soviética. Isso, eu já vou falar sobre isso aí, já estava chegando nesse ponto aí, Tima. Olha só, o que acontece, e é isso que eu ia falar agora. Hitler faz a maior cagada que a Alemanha podia ter feito na época, porque em 1939 Hitler assina então o Pacto de Não Agressão, né, que era o Ribbentrop-Molotov, né, o Pacto de Não Agressão com a União Soviética, ou seja, ele chegou pro tio Stalin e falou, olha só, cara, né, não desse jeito, né, mas ele chegou e falou, olha só, a gente não se agride, a gente não se ataca, nós da Alemanha, a gente não quer o território de vocês, vamos apertar a mão aqui, vamos tomar uma cervejinha, inclusive estou tomando uma cerveja aqui. E aí o que acontece? Ele assina esse tratado de Ribbentrop-Molotov com a União Soviética do Stalin para não se atacarem. Basicamente é um tratado de não agressão. Eles combinam lá que não vão se atacar porque na época Hitler até tinha um pouco de medo que Stalin, né, começasse a se armar e querer lutar contra a Alemanha. Então, como a Alemanha recém estava se juntando o seu poderio militar de novo, Hitler opta por fazer o tratado de Ribbentrop para não se atacarem. Então beleza, ele pensa assim, bom, agora vamos fazer o seguinte, a União Soviética, os caras, porque Hitler falava que os soviéticos eram animais, né? Eles não mereciam viver porque eles eram burros, né? Então ele pensou o quê? Vamos fazer esse tratado aqui com a União Soviética e eles não vão nos atacar, né? Eles vão deixar a coisa passar, né? Vão deixar a coisa passar e a gente vai se rearmando e quando a gente tiver com a nossa máquina de guerra pronta, a gente ataca a União Soviética. E foi o que aconteceu, né? Hitler acaba tendo essa brilhante ideia, né? E aí o que acontece? Em 1941, né, começa o período da mundialização da guerra, pois em 1939 a Alemanha então assina o Tratado de Ribbentrop-Molotov, né? Esse tratado era nada mais nada menos que um tratado de não agressão, porém em 1941 a Alemanha desencadeia a Operação Barbarossa, né? Ou seja, o que era a Operação Barbarossa? Em 1941
no inverno soviético, Hitler tem a brilhante ideia de não ouvir os generais dele e atacar a União Soviética no inverno russo, né? Ou seja, ele chega assim, não, nós vamos atacar a União Soviética com a Blitzkrieg, ou seja, eles não estão esperando, nós vamos entrar lá, vamos dar no meio dos caras, vamos tomar Stalingrado e beleza, tá tudo certo. E aí começa o grande erro, inclusive muitos cientistas, né, políticos e estudiosos da arte da guerra divergem. Se Hitler não tivesse desencadeado a Operação Barbarossa, será que a Alemanha nazista estaria de pé hoje? Poderia ter mudado todo o rumo da história. Porém, o que acontece? Em 1941, né, Hitler então desencadeia a Operação Barbarossa e manda, assim, ó, isso eu acho uma coisa incrível, porque Hitler começou a agir que nem um cachorro louco. O que é um cachorro louco? Tu tem um cachorro preso no pátio, ele tá preso o dia inteiro, e ele fica coando para qualquer pessoa que passa ali. E aí quando tu abre o portão, ele sai querendo morder o primeiro que vem passar na frente. Ele é formado por mãos humanas, né? Ou seja, o cara cansa, né? Tanto que é comprovado que o exército alemão utilizava muita substância, né? Cocaína, né? Metanfetamina, para se manter acordado e ser uma máquina de guerra, né? Então o que acontece? Em 41 ele lança a Operação Barbarossa. Operação Barbarossa, então, ele pegou uma fileira militar e mandou invadir a União Soviética em direção a Stalingrado, que era onde o titio Stalin costumava ficar lá sentadinho com a bundinha na cadeira, né? E aí o que acontece? Ele desencadeia a Operação Barbarossa, e aí a Operação Barbarossa começa a dar errado em vários sentidos. Primeiro, porque a Operação Barbarossa foi desencadeada no inverno russo. Os russos estavam preparados para o inverno, os alemães não. Então, ou seja, né, é tipo assim, eu querer combater com os caras lá do deserto. Eu não conheço os caras. Um exemplo muito claro disso foi a própria guerra do Vietnã, onde os americanos invadiram o Vietnã achando que iam dominar com tudo lá, e os caras tinham um treinamento de guerra na selva e massacraram os americanos, né? E os vietnamitas, que chamavam de Vietcongs, eram uns coitados perto dos americanos, né? Que já tinham lutado em outras guerras e tal. Então ele desencadeia a Operação Barbarossa, ataca a União Soviética justamente no inverno soviético. Aí o que acontece? Lembram que eu falei para vocês que tinha aquela questão, né, dos próprios... como é que eu vou explicar? Tinha aquela questão Putz, me fugiu o nome agora. Os caras atacaram a União Soviética no inverno russo, no frio, né? Ah, sim. E aí tinha aquela questão deles entrarem em contato com a Luftwaffe, que era a Força Aérea. E o Hermann Göring, né, que era o comandante da Luftwaffe e o segundo no comando depois de Adolf Hitler, ele chega e fala pro Hitler assim, ó, pode mandar, manda os caras atacar mesmo, que a Luftwaffe que vai suprir, vai fazer a entrega de todos os suprimentos que a Força Terrestre precisa. Ou seja, a Força Terrestre, a infantaria alemã e a artilharia alemã estavam lá combatendo, só que a comida acaba, né? E aí a Luftwaffe, que era a Força Aérea, também dava o apoio aéreo, mas também largava de paraquedas a alimentação, munição, tudo aquilo que a Força Alemã precisava. E aí começa a grande cagada, porque o Hermann Göring, ele promete para o Adolf Hitler que ele iria suprir tudo aquilo que a força alemã precisava, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ele diz assim, ó, não, eu vou suprir tudo que a força alemã precisa, a força terrestre precisa, mas não era o que acontecia. A força aérea, a Luftwaffe, não conseguia entregar metade do suprimento que eles haviam prometido, o que começou a matar de exaustão e fome e frio os alemães que estavam combatendo. Mas até aí, beleza, eles ainda estavam dando conta, eles estavam lutando, eles conseguiam se manter ali. Aí os soviéticos mostram que não são burros coisa nenhuma e adotam a prática que inclusive derrotou Napoleão Bonaparte muitos anos antes, chamada de terra arrasada. Ou seja, a Alemanha ganhou um território absurdo dentro da União Soviética, absurdo, eles foram invadindo e quase chegaram a Stalingrado. Só que o que acontece? Os soviéticos recuavam por gosto, eles não é que eles estavam recuando porque estavam perdendo a guerra, eles recuavam e botavam fogo na plantação, ou seja, matavam os alemães de fome e frio. Eles iam voltando, eles iam recuando em direção a Stalingrado, né, mantendo a sua força, seu condicionamento físico, mas eles iam botando fogo em tudo que eles tinham, ou seja, os alemães ganhavam território, mas não conseguiam achar comida, não conseguiam achar nada, as nascentes estavam poluídas, não tinha água, a comida foi queimada, as casas para eles se abrigarem do inverno soviético haviam sido queimadas, ou seja, os soviéticos adotaram a tática de terra arrasada, justamente aquilo que eles fizeram anos antes com Napoleão Bonaparte. Beleza, lembra que falavam que os soviéticos haviam dado um chute na bunda do Bonaparte, basicamente isso aí. Mas beleza, Fernando, isso aí foi o que fez a Alemanha perder a guerra? Não, meu caro gafanhoto, na verdade isso aí ainda não foi o que fez a Alemanha perder a guerra, porque mesmo com fome, frio e sede,
né? A Alemanha continuava combatendo, inclusive existe o cerco de Stalingrado. Eu não vou entrar muito nesses assuntos porque a gente vai tomar muito tempo, mas uma das partes da guerra, né, que é justamente o cerco a Stalingrado. Os caras cercaram Stalingrado, foi uma matança absurda, os caras cercaram e mataram todo mundo de fome lá dentro. Tá, mas isso aí, Fernando, eles estão ganhando a guerra, eles cercaram Stalingrado, tá tudo certo, como é que a Alemanha perdeu? Aí entra aquela questão. Hitler, no seu sentimento megalomaníaco de vitória, a vitória tá ganha, a gente já cercou Stalingrado, a gente já tomou território, o que ele faz? Ele divide as forças dele em duas partes. E quando ele divide as forças em duas partes, os soviéticos atacam e perseguem os alemães até voltarem na fronteira com a Alemanha. E muitos alemães, praticamente todo aquele exército alemão foi massacrado e dizimado. Então aí começa então literalmente a grande derrota alemã. Mas beleza, então em 1941 começa o período da mundialização da guerra, pois em 1939 a Alemanha e a União Soviética haviam assinado o Pacto de Ribbentrop-Molotov. Esse tratado nada mais era do que um tratado de não agressão, porém em 41 a Alemanha desencadeia a Operação Barbarossa, em 41 durante o inverno soviético. Pegou Stalin literalmente com as calças na mão, porém não desarmado. Nesse mesmo ano, e aí começa a tomar mais forma a guerra. Nesse mesmo ano, né, os japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor, né, colocando então os americanos na guerra. Porque a partir dali o presidente Roosevelt, Chosun, né, acaba decidindo então entrar na guerra. Os caras estão atacando ele, então ele vai entrar na guerra. E ele só precisava de um pretexto, porque os Estados Unidos não tinham por que se meter na guerra. Inclusive, os americanos são acusados de armarem a Alemanha também, porque os americanos mandaram muitas armas para a Alemanha enquanto faziam vista grossa porque acontecia na Europa. Então, os americanos ficaram muito putos com o Adolf Hitler lá e decidiram então entrar na guerra com o ataque dos japoneses. Então, em 1941 acontece o ataque, né, aos americanos, conhecido aí como o ataque a Pearl Harbor. Com esse ataque, o presidente americano, que já queria um pretexto para entrar na guerra, decide se juntar aos aliados para combater a Alemanha, o Japão e a Itália. A partir dali, então, a derrota do eixo, né, formado por Alemanha, Itália e Japão, era questão de tempo. Com a derrota da Alemanha, a batalha de Stalingrado, então aí, né, virou em nada. Afinal de contas, perderam aquela batalha ali. Outro grande evento, né, que decidiu o rumo da guerra foi o que conhecemos como o Dia D, quando os americanos invadem as praias da Normandia. Esse acontecimento libertou a França em 1944. E aqui a questão, eu tô meio que pincelando, tá? Mas a questão da Normandia ali é muito interessante porque Hitler jurava que os americanos não iriam entrar pelas praias da Normandia. E todos os generais americanos, todos os generais alemães falavam: meu Führer, os caras vão entrar pela Normandia. Eles vão entrar pela Normandia, que é o melhor lugar para eles conseguirem entrar. E Hitler dizia: não, nein, eles vão entrar por outro lado, ó. Né? E aí o que aconteceu? Hitler jurava que os americanos iam entrar por outro lado, né? Mas os generais falavam: não, eles vão entrar pela Normandia. Inclusive o massacre só não foi maior porque alguns generais desobedeceram a ordem do Adolf Hitler e armaram a Normandia, que aí é aquela questão que a gente vê até nos filmes, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, que tu tem aquela praia que os americanos chegam e lá em cima tem as metralhadoras alemãs atirando contra eles. Esse evento, para quem não sabe, foi o Dia D, a invasão de 1944 das praias da Normandia, né? E aí tem uma questão muito boa, porque Hitler jurava que eles não iam entrar pela Normandia pelo fato, e aí ficou conhecido como a Guerra da Mentira. Os americanos, eles queriam chamar a atenção do Hitler para outro lado, tipo assim: não, nós vamos atacar por aqui, Hitler, então nós não vamos atacar pela Normandia. Eles pegaram um monte de balão e encheram balões no formato de tanques de guerra, de jipes, e armaram um exército falso de balão. E Hitler, quando mandou um avião da Luftwaffe passar e reconhecer território, viu aquele exército absurdo lá embaixo e trouxe informação para o Hitler de que não, eles estão indo para o outro lado, né? E na verdade era um exército inteiro feito de balões, né? E aí acontece que os americanos invadem a praia da Normandia, né, em 1944, libertando então a França do domínio nazista. Em 1945, os soviéticos tomam a Alemanha. Em maio de 1945, a bandeira soviética era fixada no Reichstag, parlamento
alemão. Então, a partir dali, a Alemanha estava de joelhos. E aí acontece, né, o suicídio em massa, né, com cianeto de potássio, uma cápsulazinha muito pequena de vidro com um pozinho branco. Os alemães costumavam segurar isso embaixo da língua. E para não caírem na mão dos inimigos, eles botavam na boca e fechavam a boca. Morriam instantaneamente. Cianeto de potássio. Inclusive, o próprio físico e matemático Alan Turing, né, cometeu suicídio comendo uma maçã envenenada com cianeto de potássio. Ele foi o cara, Alan Turing, para quem quiser pesquisar, foi um dos maiores gênios da matemática, na minha opinião. Alan Turing, ele ajudou a decifrar o código da máquina analítica, uma máquina alemã que fazia tudo em códigos. E o Alan Turing, então contratado pelo governo britânico, constrói o ENIAC, um dos primeiros computadores a serem feitos. E aí acaba decifrando o enigma, né, da máquina analítica alemã, salvando milhões de pessoas. Mas ele era homossexual e na época homossexualidade não era algo permitido e o governo britânico dá para ele apenas duas opções: ou ele aceita um tratamento num manicômio, né, ou então ele poderia ser executado, e ele acaba comendo então uma maçã envenenada com cianeto de potássio, colocando fim à própria vida. O cara que salvou milhões de pessoas acaba cometendo suicídio por ser homossexual. Uma coisa lastimável, na minha opinião. Mas, enfim, em 45, então, os soviéticos tomam a Alemanha e fixam a sua bandeira do comunismo, essa praga comunista, que, na minha opinião, o comunismo matou muito mais que o nazismo. Mas aqui é assunto para outra história. Em 45, os soviéticos, então, fixam, né, a bandeira soviética no Reichstag, o parlamento alemão. E o Brasil, Fernando? O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial? Sim, meu caro Watson. O Brasil lutou sim na Primeira Guerra Mundial, mandando 25 mil homens para combater na Itália. E olha só, os brasileiros que combateram pela FEB, Força Expedicionária Brasileira, que para mim merece toda a continência de um ex-militar. Eu, como ex-militar, eu presto maior continência para esses caras, porque esses caras na época a maioria eram agricultores, trabalhavam nas macegas aqui do Brasil e decidiram lutar pelo Brasil e ir lutar contra a Alemanha nazista na Itália, libertando a Itália do domínio do fascismo e do nazismo. Afinal de contas, Benedito Mussolini já havia sido derrotado e pendurado que nem um porco na praça pública, mas os alemães estavam lá e os americanos precisavam destruir o que chamavam de linha gótica. E eles não conseguiam fazer isso porque eles não tinham culhão, essa é a verdade. Tanto é que o Brasil só entra na Segunda Guerra Mundial após a Alemanha ter afundado navios brasileiros. Eu não acredito nisso, porque a Alemanha não teria o menor por que vir bombardear navios brasileiros na costa brasileira. Afinal de contas, Getúlio Vargas era muito partidário ao nazismo, ele não tinha treta nenhuma com os caras lá, né? E o que aconteceu? Os alemães bombardeiam navios brasileiros e os americanos começam a pressionar. E aí, Getúlio Vargas, vai fazer o quê? Vai ficar coçando as bolas em casa? E aí a população, facilmente manipulada, sai às ruas e exige uma resposta do governo brasileiro. Dava então início ao combate da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, também Força Aérea Brasileira, que foram mandados para Itália combater em Monte Cassino. E combateram, fizeram uma campanha excepcional. Libertaram a Itália, inclusive na região da Itália, nessa mesma região até hoje é comemorado o Dia do Militar Brasileiro, e eles cantam o hino do expedicionário em homenagem aos brasileiros. Então, o Brasil manda 25 mil pracinhas para combater na Itália. E a guerra acabou, Fernando? Não. A guerra não acabou. A Alemanha já havia sido derrotada, a Itália foi libertada, todos os países foram libertados. E o que está faltando, Fernando, então, para a gente pôr fim à Segunda Guerra Mundial? Primeiro eu vou tomar um gole, depois eu boto o fim na história. Muito bem. O que faltava para dar fim à Segunda Guerra Mundial? Né? Faltava um pequeno detalhe: o Japão. O Japão não tinha se entregado. A gente tinha uma cultura no Japão. O japonês também é um povo assim excepcional. Os caras são muito bons, né? São muito bons. Né? Eles, inclusive, eu acho que talvez por isso que tanto a Itália quanto a Alemanha e o Japão se deram muito bem. Não estou falando em questões ideológicas, mas muito bem em combater lado a lado pelo fato de que esses três países eles eram fanáticos no que faziam. Se eles pegavam para fazer tal coisa, eles iam fazer tal coisa. E nada colocava empecilho contra eles. A guerra já havia acabado. Então o que faltava? O Japão, que continuava combatendo na Ásia, que ficou conhecido como
Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir ali? A internet acabou caindo aqui no prédio e eu tô voltando com a live agora pela webcam do meu Note. Então eu não consigo ter uma ideia se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. Se alguém puder me confirmar, né? Eu vou transmitir, acho que pelo meu Note mesmo, essa segunda parte aqui, porque senão meu celular acabou bugando aqui com a queda da internet. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver legal ali? Beleza, beleza, então show. Né? Eu estava falando então sobre a questão do Japão. Né? Eu estou fazendo agora a live aqui pela webcam do meu Note, porque no celular ali travou tudo. Então eu vou finalizar daqui a pouquinho, mas vou fazer essa segunda parte por aqui. Beleza, né? Então eu estava falando aqui sobre a questão do Japão. Né? O que acontece? Né? A guerra já havia acabado, já havia terminado a guerra na Europa. Né, já estava tudo certo, a Alemanha havia sido então dominada, né, pelos aliados, né, e aí o que acontece? Né, o Japão não havia se entregado ainda, né, o Japão ainda não havia se entregado. E aí, como eu estava falando, né, o Japão ele tem aquela questão da persistência, os caras não iam se entregar de forma nenhuma. E aí acontece então um dos piores eventos da Segunda Guerra Mundial, né, que é a própria questão da bomba atômica. Ainda não havia acabado a guerra, pois na Ásia os japoneses continuavam sem se entregar. Isso ficou conhecido como a Guerra do Pacífico. Resistindo ao avanço americano, os japoneses criaram a prática kamikaze, jogando seus próprios aviões, né, contra os navios de guerra americanos. Isso ficou conhecido como a Guerra do Pacífico e essa situação como os kamikazes japoneses, que eram suicidas, né? Basicamente eram militares japoneses que eram suicidas, acabavam então se matando, né, para tentar defender um pouco do que restava deles, né. E aí, como eu falei, desencadeia ali nesse momento então a pior situação que eu já vi na Segunda Guerra Mundial, que foi as duas bombas atômicas que os americanos jogaram sobre o Japão, né. Essa situação ali, para mim, né, inclusive, esse evento deu início a uma outra guerra, a Guerra Fria. Né? Porque eu vou falar isso, né, numa próxima live, porque o assunto é bem extenso também. Então, o que acontece? Né? Os Estados Unidos decidem, então, explodir duas bombas atômicas, né, sobre Hiroshima e Nagasaki. A explosão, né, fez com que o imperador japonês se rendesse. Eu nem preciso dizer a quantidade de pessoas que morreram com essa explosão. Eu vou até tentar buscar aqui, ó, explosão bomba atômica. Vamos tentar só achar aqui os números, né? Que as bombas nucleares acabaram então vitimando esses japoneses ali. Olha só, a bomba nuclear é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva das reações nucleares, tanto a ficção, como é conhecida a bomba atômica, ou a combinação da ficção e a fusão, como é conhecida a bomba termonuclear. Ambas as reações liberam grandes quantidades de energia e a partir das quantidades relativas pequenas de matéria, o primeiro teste acaba sendo deflagrado contra Hiroshima e Nagasaki, né, matando muitas pessoas. Então, essa aí é a função da bomba atômica. Outra coisa muito importante para se falar, após então a explosão da bomba atômica sobre o Japão, o imperador japonês se rende e a guerra, literalmente ali, a Segunda Guerra Mundial terminava, né? Aí começa a desencadear outros eventos, como o julgamento de Nuremberg, que eu falei lá no início da live, lembra que foi um julgamento em que os aliados julgaram criminosos alemães, né? Então tem essa questão ali. Para mim é muito contraditória a questão do julgamento de Nuremberg, porque é o lado vencedor julgando o lado perdedor. Mas Fernando, eles poderiam simplesmente ter punido todos e tal, isso e aquilo outro. Pois é. Né? Mas criaram um julgamento, e um julgamento onde o lado vencedor julga o lado perdedor, para mim não é um julgamento normal, né? Então aconteceu o julgamento de Nuremberg na Alemanha, né, que literalmente condenou à morte praticamente todos os oficiais nazistas, né, com exceção de um ou outro que acabaram sendo absolvidos então. Essa questão também do final da Segunda Guerra Mundial, cria-se outro evento também chamado a Rota dos Ratos, ou a Fuga dos Ratos, como ficou conhecido, a fuga de vários nazistas que fugiram da Alemanha
para a América do Sul, especialmente para a Argentina, né? Vários nazistas, inclusive eu escrevi uma matéria há um tempinho atrás, acho que umas 4 semanas atrás, né, contando a história do Josef Mengele, né, que era um dos principais oficiais nazistas, inclusive tinha a alcunha de Anjo da Morte, o Anjo Negro, né? Ele era médico, né, trabalhava com o genoma humano, na questão da criação de gêmeos idênticos, a investigação daquelas crianças que têm um olho verde, um olho azul, né? Então ele tinha todo esse estudo, ele foi médico nos campos de concentração de Blumenau, Auschwitz, né? Então ele acabou aí fugindo também para a Argentina, da Argentina ele acabou indo para o Paraguai, do Paraguai ele veio para o Brasil. E há relatos, e aí não tem uma comprovação concreta, mas há relatos que ele deveria ter passado pela cidade de Cândido Godói, aqui do Rio Grande do Sul, que é uma cidade conhecida mundialmente como a capital dos gêmeos idênticos, né? Dizem que ele teria passado ali com outro pseudônimo, né? Fato é que ele acaba então morrendo após um AVC enquanto nadava na praia da Enseada em São Paulo. Pois é, né? Acabou morrendo lá, anos depois foi feito um estudo, né, no cadáver dele, e comprovaram que se tratava do Josef Mengele, um dos oficiais nazistas, né? Morreu enquanto nadava na praia da Enseada aqui em São Paulo. Pois é, então, dito isso, então, com a liberação das duas grandes bombas atômicas, era colocado então um fim na Segunda Guerra Mundial. O mundo voltou a ter paz, Fernando? Não, na verdade não, né? Porque o ser humano é um bicho complicado, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e por isso que eu acho que o julgamento de Nuremberg ele é um julgamento muito hipócrita, na minha opinião, porque além do lado vencedor julgar o lado perdedor, aqueles oficiais que não eram tão interessantes para as potências como União Soviética e Estados Unidos foram executados. Aqueles que eram importantes, como cientistas e tal, foram repatriados para a Alemanha, para os Estados Unidos e para a União Soviética. Para vocês terem uma ideia, o foguete V2, que foi o foguete que inclusive deu origem ao foguete que levou o homem à Lua, ele é um projeto alemão. E aí o cientista que desenvolveu esse projeto foi repatriado aos Estados Unidos, se eu não estou enganado, a União Soviética, eu não me lembro agora. Mas ele foi repatriado, ou seja, é um julgamento justo? Por que aqueles que tinham menos intelecto foram executados? E aqueles que tinham mais intelecto, mais QI, né, foram repatriados? Né? Ou seja, cientistas, né, grandes agrônomos, né, foram repatriados, enquanto aqueles que não tinham tanto conhecimento foram executados. Então, não me parece muito justo, né? Ou mata todo mundo, então, porque são tudo criminosos de guerra, ou então absolve todo mundo, concede o perdão, repatria, faz, não sei, né? Mas houve essa questão aí, então, né, que para mim acaba colocando o julgamento de Nuremberg como uma das maiores fraudes, né, que eu já vi. Outra coisa bem importante de se falar: com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o término, né, com a rendição total da Alemanha, né, começa ali então teve a questão da rota dos ratos, a fuga dos ratos, como eu falei ali, mas começa a Guerra Fria. Porque o que acontece? Quando os Estados Unidos, né, porque não pensam que os aliados eram amiguinhos, tem aquela foto icônica, né, que tá o Roosevelt sentado, Winston Churchill e o Stalin, todos muito bonitos, muito garbosos, né, cevados, a barriga cevada ali, todos muito bonitos sentados ali numa foto, né, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Eles eram amigos? Não, eles não eram amigos, né? Não eram amigos. Inclusive, tem que se separar uma coisa aqui. Winston Churchill, que é conhecido como o cara que liberou tudo, não sei o quê, foi um dos responsáveis pelo apartheid, né? Então é meio esquisito, mas enfim, não tô aqui, a gente pode falar sobre esses temas outra hora. Mas o que acontece quando os americanos largam as duas bombas atômicas, se eu não me engano me fugiu o nome das bombas atômicas agora, o time que está ouvindo ali, se quiser comentar, né? Com a detonação das duas bombas atômicas sobre o Japão, nascia ali a Guerra Fria. Por quê? Os soviéticos estavam muito putos, essa é a verdade, com os americanos, porque os americanos tinham poder militar, né? E aí, como os soviéticos também tomaram uma rasteira do Hitler, que em 39 fez o tratado, né, de não agressão, e em 41 ataca a União Soviética, os soviéticos pensam que não vamos deixar agora os americanos se tornarem uma potência. E olha, outra coisa muito importante para se falar aqui, que até o término da Segunda Guerra Mundial, os americanos não eram potência mundial, não eram.
Tanto é que a maioria dos projetos, inclusive o projeto da bomba atômica, é da Grã-Bretanha, não é americano. Eles fizeram um acordo com a Grã-Bretanha para conseguir esses projetos para eles. Isso aí é história. Não estou falando em teoria da conspiração aqui, até porque eu tenho pavor de teoria, né? Mas isso é história. Eles pegaram esses projetos, criaram o projeto Manhattan e acabam então criando a bomba atômica, né? Inclusive o próprio Winston Churchill não gostou muito dessa parada aí, não. Mas o que acontece? Beleza, né? Com os americanos jogando as bombas atômicas contra o Japão, os soviéticos ficaram preocupados. Afinal de contas, poxa, né? Agora a gente não tem mais Hitler, mas a gente tem agora, né, os americanos no nosso encalço aqui. Tanto é que quando a Alemanha nazista cai de joelho, a Alemanha nazista ela é dividida. Tanto que aí tu tem o lado ocidental e o lado oriental da Alemanha, dividido pelo quê? O Muro de Berlim, que cai, se eu não me engano, em 92, agora não estou muito bem lembrado, colocando então fim à União Soviética, que já vinha em crise. Mas enfim, é outra história, né? Mas com o término da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista é dividida em duas partes, o lado oriental e o lado ocidental, o lado comunista e o lado capitalista, mantido pelos americanos e mantido pelos soviéticos. E lembrando também que nos anos 50, tu pensa assim, tá, beleza, Fernando, terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos mostraram que tem culhão jogando bomba atômica contra o Japão, obrigaram os japoneses a se render, eles mostraram para o mundo que eles têm a bomba atômica agora, aí os soviéticos, que não são burros, começam a desenvolver a bomba atômica deles também, para mostrar que eles também tinham culhão para brigar com os americanos. Nasce nos anos 50 o quê? A Guerra da Coreia, né? Não bastava só a Alemanha, já está dividida, inclusive é muito bom falar aqui que a Alemanha, a parte da Alemanha comandada pelos americanos, a parte capitalista, nos anos 60 já era uma potência de novo, né? Os americanos se compadeceram do povo alemão, afinal de contas, ok, fizemos um julgamento, já está tudo certo, apertamos as mãos aqui, né? E está tudo certinho. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos levantar a Alemanha e transformar a Alemanha segundo nossos moldes. E eles criam ao lado da Alemanha, que se tornou o lado capitalista, virou uma potência, nos anos 60 já era uma potência. O seu Ingo Spengler, que também está nos assistindo, que é um dos maiores conhecedores, uma das maiores mentes históricas aqui da cidade de Birubá, morou na Alemanha, se eu não me engano, nos anos 60. A Salete Spengler, também esposa do seu Ingo, está nos assistindo aqui, né? Pode confirmar, acho que foi nos anos 60 que o seu Ingo morou na Espanha, na Alemanha. A Alemanha já era uma potência, já era uma potência. Enquanto a Alemanha do lado soviético, os caras passavam fome lá, né? Então, beleza, mas aí nos anos 50 entra a questão da Guerra da Coreia. De um lado, os americanos apoiando a Coreia, do outro lado, os soviéticos apoiando a Coreia. E aí a gente tem hoje o que a gente chama de Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? A Coreia foi dividida, porque a Coreia ela era unificada, a Coreia foi dividida entre o lado capitalista e o lado comunista. Hoje nós temos a República Comunista da Coreia, que era mantida pelos soviéticos, agora são uma potência independente, potência atômica também, diga-se de passagem, e nós temos a Coreia do Sul, que é uma potência econômica hoje mantida, que foi mantida pelos americanos. Beleza, Fernando, terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, né? A União Soviética e americanos se ameaçando ali. Porque a Guerra Fria, para quem não sabe, não foi uma guerra de conflito pessoa com pessoa, como foi na Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra de ameaças, né? De um lado tu tinha os Estados Unidos ameaçando, nós vamos largar a bomba ali na tua cabeça. Do outro lado nós tínhamos os soviéticos ameaçando os americanos também. E aí entra a crise dos mísseis de Cuba, né? Que foi quando a União Soviética instala em Cuba, aqui na nossa América Latina, uma base militar, e aí o mundo ficou, se eu não me engano, 12 dias, né? Temendo o pior, porque o que acontece? Ah, Fernando, mas não, deixa os caras se matarem. Não. A partir do momento que tu tem uma bomba atômica na mão, se tu começar a disparar bomba atômica para tudo que é lado, tu termina com a vida na Terra. A radioatividade vai nos matar. Então, por isso, Guerra Fria, o medo, né, que havia entre uma potência e outra se atacar. Então, beleza. Aí entra a Guerra da Coreia. Beleza, termina a Guerra da Coreia. Tá tudo certo, Fernando? Não, não tá tudo certo. Porque aí começa a corrida espacial. Os americanos e os soviéticos queriam se matar a pau por causa da corrida espacial. Inclusive, a União Soviética chega primeiro e manda o cosmonauta Yuri Gagarin para o espaço, dando a primeira volta no planeta Terra. Inclusive, ele larga a frase, que eu não sei falar russo, mas ele fala, né, a Terra é azul, né? Então é bem interessante isso aí.
Então é isso, pessoal, né? Finalizando essa live meio histórica aqui, falando um pouquinho com vocês hoje. Quem quiser que eu fale sobre a Guerra Fria mais detalhadamente, sobre a Guerra da Coreia, sobre a própria questão quando os americanos invadem, né, putz, me fugiu o nome agora, é tanta coisa, né, quando eles invadem o Vietnã, né, quiserem que eu fale sobre isso, a gente pode falar, não tem problema nenhum. Vou dar algumas dicas de leitura aqui, porque eu acho muito importante também vocês lerem um pouquinho mais. Ah, mas Fernando, tu sabe muito. Na verdade, eu aprendi lendo, estudando, né. Eu tenho um livro muito bom, esse livro aqui eu consegui esses dias, né, deixa eu ver, aqui ó, né, que é os 70 anos, né, do aniversário da Segunda Guerra Mundial. Cara, esse livro aqui é muito bom porque ele é ilustrado, e eu sou apaixonado por ver fotos, né. Eu tenho outro livro muito bom também, que é Aventuras na História, Nazismo, as Grandes Reportagens. Ele é um livro brasileiro, deixa eu ver, tentar focar. Ele é um livro brasileiro que traz aqui todas as histórias de nazistas que passaram pelo Brasil. E aqui a gente está falando de história, a gente não está falando de teorias. Inclusive, aqui ó, tem uma foto que eu acho muito interessante do Hotel Petrópolis. Né? Aqui foi uma conferência nazista no Hotel Petrópolis, no Rio de Janeiro. Né? Então esse livro é excelente. Aí aqui eu tenho um livro que eu tenho que indicar. Esse livro aqui é a minha paixão. Se esse livro sumisse, eu ficaria muito triste. Esse livro aqui foi escrito por um pracinha brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial, chamado Alberto Arioli. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. O livro se chama Cabedelo, a Odisseia de uma Vida. Por que Cabedelo? Porque era o nome do navio que levou os pracinhas até a Itália para combaterem. Esse livro aqui eu consegui o autógrafo dele. Inclusive a história desse livro é muito louca, porque eu fui visitar o Museu da Força Expedicionária Brasileira em Caxias do Sul com meu pai em 2012. E o seu Roberto estava lançando esse livro e a RBS estava gravando um documentário com ele lá. E nós chegamos no museu, ele nos tratou muito bem, né? E me presenteou. Eu fui o primeiro a botar a mão no livro dele, então eu me sinto honrado. Inclusive, na época ele bateu uma foto com nós, né? Que deixa eu tentar focar, ele e meu pai. Né? E aí em 2016 eu consegui reencontrar ele e pegar o autógrafo dele, né? Então, eu sou apaixonado por esse livro aqui. Eu amo esse livro. E aí aqui eu tenho um livro que eu ganhei do meu tio Lucas, lá de Juí, que para mim é uma das maiores raridades que eu ganhei na minha vida, que é A História Secreta da Última Guerra. Coisas que não se fala muito, né, no quesito histórico. Por exemplo, o ocultismo dentro do nazismo, né, que a gente tinha o Himmler, né, que ele era ocultista. Inclusive eles criaram um castelo templar. Esse castelo existe ainda, se eu não me engano é na Áustria, esse castelo, eu não estou bem recordado agora. Mas aí tem a questão do Sol Negro, algumas figuras ocultistas do nazismo. Lembrando, pessoal, que a suástica, ela não é nazista. A suástica, na verdade, se eu não me engano, é indiana ou hindu, né? Então, assim, a suástica, o desenho do nazismo, na verdade, era uma coisa. Os nazistas pegaram, utilizaram, porque significava união dos povos, e eles deram uma entortadinha, criando, então, a suástica alemã. Então, tem que saber separar. E esse livro aqui ele é excelente, porque ele conta coisas que a gente não vê muito documentadas. Então, esses são os meus 3 bebês, dá pra dizer assim. Eu sou apaixonado por esses livros aqui. Então é isso aí, pessoal. Um grande abração pra vocês. Fiquem com Deus. Desculpe pelo tempo, né? Pra quem tá assistindo agora e perdeu a primeira parte, eu tava já fazendo uma live e aí acabou a minha internet, não sei porquê, e caiu. Mas se vocês entrarem na minha página aqui, na minha timeline aqui, vocês vão ver que vai ter a parte 1 que eu botei lá, né? Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, né? E esse aqui eu lancei, vamos falar da Segunda Guerra Mundial, parte 2. Beleza? Um grande abraço para vocês. Outra coisa, hoje é o dia do soldado, né? Então, parabéns a todos os militares, sejam soldados, cabos, não importa, né? Todos são militares. Inclusive, eu tive a honra de fazer parte, né, da Infantaria Brasileira. Então, a todos os meus irmãos de farda também, uma continência do Cooper. Forte abraço, valeu. E quem quiser, posta aqui embaixo algum assunto que queira que eu fale de história e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abração.